a paz do Senhor Jesus possa estar agora reinando no seu coração e também no coração da sua família. Mais uma quinta-feira para estudarmos mais um salmo. E nesta quinta-feira vamos estudar o salmo de número 75. Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco agora, que a Tua palavra possa ler o nosso coração e produzir em nós salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Salmo 75. Salmo 75. Você já sabe que do Salmo 73 até o 83, e também o Salmo 50, foi escrito por Asaf. Asaf escreveu aqui esses 13 salmos. Asaf escreveu. E ele começou a escrever os salmos dele aqui no 73. O Salmo 73, ele teve um desafio muito grande diante de Deus. Nós já meditamos no Salmo 73. A prosperidade dos ímpios. A prosperidade dos ímpios e a incompreensão de Asaf com relação à sua vida pessoal. Salmo 73, ele diz, olha, quase resvalaram os meus pés, eu quase desviei. Mas depois Asaf chegou à conclusão, no Salmo 73, verso 1 e o verso 28. Eu sei que Deus é bom para com Israel. Eu sei que Deus é bom para com os limpos de coração. Esta foi a conclusão que Asaf chegou no Salmo 73. No Salmo 74, Asaf teve outro dilema terrível. Foi a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Mas Asaf chegou a uma conclusão também, que Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. E Asaf até perguntou para Deus, até quando? Aqui no capítulo 74, até quando? Até quando? Até quando? Até quando o templo vai ficar destruído? Até quando Jerusalém ficará destruída? Então o Salmo 74 foi terrível na vida de Asaf. E você já aprendeu que a ira de Deus veio sobre Jerusalém, sobre o templo, porque Israel não deu ouvido à voz dos profetas. O profeta Isaías, o profeta Jeremias principalmente. Aí a ira de Deus se manifestou de uma forma terrível em Jerusalém. A cidade foi destruída pelos babilônicos, o templo foi destruído, a manifestação da ira de Deus. Agora o Salmo 75, Deus responde para Asaf, novamente. Deus responde para Asaf. E Asaf chega à conclusão, aqui no Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, e as tuas maravilhas o declaram. Então Asaf, no Salmo 73, pensou que Deus estivesse longe. No Salmo 74, Asaf pensou que Deus estava longe do templo de Jerusalém. Mas agora aqui no Salmo 75, Asaf chega novamente a uma conclusão, que ele deve louvar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus está sempre presente. Deus está sempre perto. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender e saber que Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com aqueles que têm um coração limpo. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, no verso 8 de Mateus, Jesus até diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus.
Então Deus está presente. Mateus capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus promete: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não pense você que Deus te abandonou. Não pense, não pense. Deus está presente. Essa foi a conclusão que Asaf chegou aqui no capítulo 75 dos Salmos, verso 1. E o verso 2, Deus diz para Asaf: eu julgarei os ímpios, eu julgarei os babilônicos, eu julgarei os arrogantes, eu julgarei os arrogantes, eu julgarei os soberbos. Deus está dizendo aqui: eu julgarei aqueles de fronte altiva, eu julgarei, verso 7, mas Deus é juiz. Deus é o nosso juiz, Ele julga com retidão, e Ele vai julgar os soberbos, Ele vai julgar os babilônicos. Meu irmão, minha irmã, a soberba é um negócio terrível. Tiago capítulo 4, verso 6, Tiago diz: humilhai-vos perante Deus, perante a potente mão de Deus. Humilhai-vos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus resiste aos soberbos. Deus julga os soberbos. Deus julga os arrogantes. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Aqui Pedro também é parecido com Tiago. Aqui no capítulo 5, verso 6 também. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Meu irmão, minha irmã, tira toda a arrogância do seu coração, tira toda a soberba do seu coração, tire toda a dureza do seu coração. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes. E o juízo de Deus veio sobre os babilônicos. Sobre a arrogância da Babilônia, o juízo de Deus veio. Salmo 75, o nosso Deus, ele é juiz e ele reina com retidão. Ele reina com retidão. Então você tem que entender isso. É isso que Deus está respondendo para Asaf. Asaf, eu estou presente. Asaf, eu sou o juiz sobre toda a terra. Asaf, eu reino sobre toda a terra. Eu reino. Quebrantarei a todas as forças dos ímpios. Quebrantarei. Mas a força do justo será exaltada. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então tenha Deus do seu lado. Para você ter Deus do seu lado, você tem que ter um coração humilde. Verso 8. Porque a mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e Deus dá de beber dele a todos os ímpios da terra. A ira de Deus se manifestou, como já aprendemos. A ira de Deus se manifestou na vida dos babilônicos. A ira de Deus é uma realidade. Apocalipse capítulo 15, capítulo 16, a Bíblia fala da manifestação da ira de Deus. Eu quero ler aqui com você a manifestação das taças da ira de Deus. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas estão consumada a ira de Deus.
Vai haver um tempo que a ira de Deus vai se manifestar. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 1. E o verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Fendeu-se em 3 partes, a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o quê? Do cálice, do vinho da indignação da sua ira. Meu irmão e minha irmã, a ira de Deus virá. E nós aprendemos aqui no último salmo que, como Moisés intercedeu pelo seu povo lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 32, hoje Jesus é o nosso intercessor, ele quer nos livrar da manifestação da ira de Deus. Hoje Jesus é o nosso intercessor e ele nos livra da ira de Deus. Salmo 75 aqui para terminarmos. Salmo 75. Então Deus está falando para Asaf. Eu sou juiz sobre toda a terra. Abraão teve essa experiência em Gênesis capítulo 18. Abraão, eu julgo com justiça. O profeta Isaías também viu que o nosso Deus, ele julga com justiça. Ele julga com justiça. Ele é o juiz de toda a terra. A um ele abate, a outro ele exalta. A experiência de Asaf no Salmo 75 é a experiência que você também precisa ter. Preste atenção, Deus está presente. Preste atenção, Deus opera maravilhas. Preste atenção, Deus julga com retidão. Ele é juiz. Preste atenção, Deus abate os arrogantes, os soberbos, mas exalta os humildes. Preste atenção, como Asaf, nós precisamos adorar a Deus, porque Deus é sempre bom. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, manifesta agora a Tua bondade, manifesta agora a Tua graça sobre as nossas vidas, manifesta agora, julga agora a causa do Teu filho, da Tua filha, e dá vitórias agora, dá livramentos agora, dá saúde agora, dá libertação agora. Pai de amor, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, tira agora dos nossos corações toda arrogância, toda soberba, e que tenhamos um coração humilde na Tua presença. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.